Se você só conhece a programação por alto, não conhece profundamente a programação, é claro, tem outras pessoas melhores do que você e você vai ter uma resistência do mercado em estar pegando você como funcionário. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Nesse vídeo eu vou falar de uma dúvida bastante recorrente que o pessoal tem me perguntado tanto aqui no canal quanto também nas minhas redes sociais, que inclusive estou deixando aqui na tela, tá aí na descrição, me segue lá para você ficar sempre por dentro das notícias e novidades do mundo da tecnologia e programação. O pessoal sempre questiona sobre esses dois segmentos, ciência de dados ou programação. Qual dos dois que é mais interessante de um programador iniciante entrar de cabeça, ou mesmo um programador que já tem uma certa experiência? Qual das duas áreas ou segmentos é mais promissora a médio e longo prazo? É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de agora. Eu vou explanar as vantagens e desvantagens de cada uma. Então eu vou falar tanto dos prós e contras de ciência de dados, quanto dos prós e contras da programação. Ao final, eu vou também dar a minha opinião pessoal. Entenda que a minha opinião ela é isenta. Eu vou realmente dar a minha opinião daquilo que eu acho que é mais viável e que eu faria caso eu estivesse nesse dilema de escolher entre ciência de dados ou programação. Entenda também que essa opinião que eu darei no final não simboliza propriamente aquilo que você deve seguir. Você deve seguir aquilo que você quiser, aquilo que seu coração mandar, tá? Eu só estou expondo dados e falarei aquilo que eu acho. Então, caso você vá comentar alguma coisa aqui, reflita sobre isso e entenda que não é a verdade absoluta que eu estarei expondo, e sim a minha verdade na visão de quem já enxerga as duas áreas, conhece bem as duas áreas e sabe direitinho qual que é aquela que é mais rentável, principalmente a médio e longo prazo. Vamos lá. Quais os prós da área de ciência de dados? Primeiro, é uma área que está em grande expansão. Isso daí ninguém questiona. Hoje em dia, os dados eles têm um valor tão grande que se uma empresa ela não souber lidar direito com esses dados, não souber mensurá-los, não souber abstrair daquela fonte de dados, de um banco de dados, de alguns cenários dentro da empresa ou até mesmo de forma externa, essa empresa tende a fracassar. Por quê? Os dados permitem que a gente trabalhe tanto na visão preditiva, algo que venha a acontecer, quanto com a visão prescritiva, ou seja, baseado naquilo que já aconteceu para entender cenários atuais. Então, uma empresa que não tem essa abordagem na parte de dados acaba ficando meio que vendida e à mercê tanto da concorrência quanto do público, porque o público ele vai sempre ditar o padrão que a empresa vai caminhar, quando na verdade deveria ser ao contrário. A empresa deveria ditar um novo padrão para que o público seguisse. Só que se a empresa não conseguir ter esses dados para gerar essa visão para o cliente, então automaticamente a empresa vai ter que caminhar sempre em segundo lugar, vai ter sempre uma empresa na frente dela ditando os padrões e ela acaba, assim como os consumidores, seguindo só a tendência que outra empresa já ditou. Uma outra vantagem é que existe muita vaga de emprego para quem é cientista ou analista de dados fora do Brasil. Tá? Então você vai encontrar milhares de vagas de emprego para cientistas de dados, analistas de dados, pessoas que trabalham especificamente na área de dados, isso a nível internacional. Vantagem boa é que você vai receber na moeda do país corrente. Então, se for uma empresa ali do continente europeu, você vai receber em euro. Se for uma empresa norte-americana, você vai receber em dólar e assim por diante. Então, os seus ganhos já ficam bem interessantes, principalmente pelo fato de você conseguir trabalhar de forma remota. Você pode estar aqui no Brasil trabalhando para uma empresa de fora e recebendo em euro ou dólar, e aí na conversão você acaba ganhando de 5 a 6 vezes mais o valor que você ganharia. Os valores que são pagos para cientistas ou analistas de dados são valores bastante interessantes também. É claro, para esse vídeo não ficar datado, vou pedir que você entre no Google, entre no LinkedIn, entre em algum lugar e faz uma pesquisa sobre os salários atuais de analista de dados. Não tem sentido de eu trazer o valor aqui para você, se você pode muito bem fazer uma pesquisa aí no conforto da sua casa e pegar os valores atualizados. Afinal de contas, não sei a data que você estará vendo esse vídeo, então compensa que você realmente faça a pesquisa por conta própria e chegue numa conclusão se os valores são ou não atrativos. Na minha visão, são extremamente atrativos. Mas uma vantagem é que você consegue trabalhar com linguagens altamente vanguardistas, ou seja, linguagens que estão em alta no momento, como por exemplo Python, JavaScript. Tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre essas duas linguagens, inclusive aponto
qual a pegada mais interessante caso você queira trabalhar com análise de dados, tá? Será que é Python? Será que é JavaScript? Qual que fica mais adequado? Dá uma conferida, esse vídeo está nos cards, também na descrição. Não precisa ver agora, você pode ver no final desse vídeo para você não perder a linha de raciocínio. E ainda falando sobre a questão de salários e atuação internacional, você sendo analista, você consegue, né, normalmente trabalhar home office aqui do Brasil para empresas de qualquer lugar do mundo. Agora vamos para a parte complicada da ciência de dados, né? Vamos para os contras de trabalhar com ciência de dados. A nível de Brasil, a ciência de dados é algo que ainda está engateando. Entenda o seguinte, filhote, não estou falando que não tem demanda no Brasil para isso. Pelo contrário, tem sim. Mas é algo que está ainda no começo, em forma embrionária, se comparado a outros países. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, lá a ciência de dados, os caras comem isso no café da manhã, almoço e janta. Aqui no Brasil, você vai ver algumas empresas, a maioria delas de médio ou grande porte, que realmente investem pesado em ciência de dados para poder se antecipar em algumas ações. As empresas ou elas analisam dados passados, né, dados prescritivos para conseguir entender cenários atuais, ou elas analisam os dados também do passado e presente para poder prever novas ações. Isso é bastante comum lá fora, mas aqui no Brasil essa tendência ainda está no começo, tá algo bem embrionário. Isso significa que você vai ter, caso seu foco seja atuar no Brasil, você vai ter um leque menor de empresas para conseguir trabalhar nelas. Grande parte dessas empresas são do segmento financeiro. Por exemplo, você vai conseguir prestar serviço para alguma fintech, um banco, uma empresa da área de investimentos que quer analisar padrões, tendências, tanto para conseguir evitar fraudes, quanto também para conseguir captar clientes em potencial. Lembrando que eu não estou falando simplesmente desses segmentos, foi um dos segmentos que eu mencionei, mas tem todos os outros que você pode explorar também. Quanto ao tipo de atuação, para você trabalhar com ciência de dados ou análise de dados, né, no formato freelancer, é algo um pouco mais difícil. Até tem empresas, né, grandes, principalmente do segmento de fintechs, que acabam contratando freelancers para poder fazer um projeto específico de análise de dados. Mas só que geralmente eles querem funcionário. E aí que está o grande impasse. Caso você tenha o perfil de atuação como freelancer, você vai ter uma certa resistência para conseguir entrar dentro do mercado. Afinal de contas, as empresas estarão procurando por funcionários e não por freelancers na área de ciência de dados. Isso não significa que você não vai conseguir atuar como freelancer em ciência de dados. Eu não disse isso. Inclusive, tenho vários vídeos aqui no canal, estou deixando um deles aqui nos cards, na descrição, confere depois, em que eu falo que você como freelancer, você consegue se destacar dentro do segmento, tanto de programação quanto análise de dados. Então fica tranquilo que demanda vai ter, só que num número mais reduzido. E agora a gente vai falar dos prós de trabalhar com programação, mas se você está gostando desse conteúdo até esse ponto, cara, não marca bobeira, clica no botão de curtir e assim o YouTube consegue entender que esse conteúdo é relevante e passa a disseminá-lo para outras pessoas que, como você, também querem saber qual dos dois segmentos que compensa mais, ciência de dados ou programação. Vamos lá, primeiro pró de trabalhar com programação. A programação é algo que já está consolidado tanto no Brasil quanto no mundo. Então, você vai conseguir ter uma grande quantidade de vagas disponíveis, tanto para emprego, estágio, ou até mesmo para trabalhar como freelancer dentro da programação. E às vezes nesse ponto aqui você pode ter parado assim o vídeo e falar, cara, mas eu vejo que está difícil conseguir vagas de emprego para programador. De fato, pode ser um pouco difícil dependendo do nível de programador. Se você só conhece a programação por alto, não conhece profundamente a programação, é claro, tem outras pessoas melhores do que você e você vai ter uma resistência do mercado em estar pegando você como funcionário. Então, por isso que eu recomendo, inclusive, que você verifique o link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, que é o meu curso de lógica de programação, porque através dele você vai aprender 100% da programação, a parte lógica, o que embasa a programação de qualquer linguagem. Então, não adianta você ir para o mercado de trabalho sem dominar lógica de programação, que é claro, você vai ter muita dificuldade na hora de conseguir qualquer vaga de emprego. Confere, é o primeiro link da descrição e do primeiro comentário fixado. O legal da programação é que você tem demanda tanto nacional quanto internacional, ou seja, você consegue atuar a nível Brasil, mas também consegue atuar para qualquer outro país. Claro, se você tiver uma facilidade no idioma do país, melhor ainda. Mas se você quiser, por exemplo, trabalhar para alguma empresa de Portugal e tal,
cujo idioma é o nosso também aqui na língua portuguesa, só que no padrão de Portugal, você consegue. E a parte boa, ganhando em euro. E assim como na ciência de dados, a programação também tem uma grande aderência de programadores que querem trabalhar home office, ou seja, no conforto da sua casa, trabalhando para alguma empresa de outra cidade, de outro estado ou até de outro país. E o interessante também é que na programação você tem 3 sub-áreas que você pode escolher. Você pode trabalhar nível web, mobile ou desktop. E cada um desses subsegmentos tem um monte de linguagem, cara, de programação, uma quantidade enorme. Então você não fica muito que preso ou restrito a algumas poucas linguagens. Você tem uma porrada de linguagem que você pode utilizar. Mas é claro que eu não te recomendo tentar conhecer todas as linguagens. Primeiro, pega um segmento, ou mobile, ou web, ou desktop, e dentro daquele segmento, vê as linguagens mais adequadas para você trabalhar, experimenta algumas e se torna especialista em uma linguagem por segmento. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo a importância de você focar em apenas uma linguagem de programação por segmento. Esse vídeo que eu estou falando está nos cards, descrição, confere depois, porque você vai começar a ter o norte de como que é a maneira correta de você estudar programação. E como nem tudo são flores, a gente vai agora para os contras de trabalhar com programação. Um dos contras está ligado a um dos prós. Devido a ser uma área muito abrangente e com muita aceitação no Brasil, você acaba tendo muitos profissionais dentro da área. Quando eu falo profissionais, estou falando de pessoas que sabem programar, mas não propriamente de pessoas que são boas programadoras. Então, assim, ter demanda não significa que você tem tanta concorrência. Demanda é uma coisa, concorrência é outra. Demanda é a quantidade de pessoas. Concorrência é aquela galera que realmente é boa ali na briga na hora de ser escolhida dentro de um processo seletivo ou passar no concurso público. Tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre concurso da área de TI, confere nos cards e descrição, ou até mesmo na hora de trabalhar como freelancer, prestando serviço diretamente para as empresas. E embora exista essa grande quantidade de programadores no Brasil, são pouquíssimos, inclusive dá para contar nos dedos, aqueles que têm uma atuação como freelancers de perfil empresarial. Que ser freelancer de perfil empresarial é algo que vai fazer você se destacar dentro do leque de programadores freelancers, tá? Lembrando que existe freelancer de perfil empresarial e o freelancer de perfil autônomo, que eu falo bastante sobre isso nesse vídeo dos cards, que está na descrição, você vai ver depois para não perder o fio da meada. Esses dois perfis aqui, um deles não ganha dinheiro e o outro é o cara que realmente fatura. Esse assunto, esse termo, freelancer de perfil empresarial, eu fui o primeiro, único, esse termo é meu, eu que utilizo aqui dentro da internet para me referir àqueles freelancers que de fato faturam muito mais grana do que qualquer programador funcionário, do que qualquer programador freelancer. Esse estilo de programador, ele está aqui, ele só pega a nata do negócio, e ele está muito acima do que qualquer programador funcionário ou programador de perfil autônomo. Mas não fica escrevendo bobagem nos comentários sem entender o que é isso. Primeiro confere o vídeo que está nos cards, na descrição, e você vai entender direitinho qual que é a pegada desse estilo de programador. Mas um contra da programação é o fato de, justamente por ter muitas linguagens, o programador que está começando na área, ele vai acabar ficando meio perdido. Ele não sabe para qual lado que ele vai, ele não sabe se pega ambiente web, mobile, desktop, ele não sabe qual linguagem que ele pega, se pega uma linguagem mais simples, se pega uma linguagem que é mais abrangente, se pega uma linguagem que é mais restrita, fortemente tipada, fracamente tipada. É tanta coisa que o programador iniciante acaba ficando meio que perdido. Quem já é um programador experiente, então para esse cara tá de boa. Ele já tem ali o norte dele, sabe o caminho que ele vai seguir. Mas para quem está entrando na programação, o cara acaba ficando meio perdido. Isso é normal. Tem um monte de vídeo aqui no canal que eu te ajudo a escolher a linguagem mais adequada para o seu perfil. Depois dá uma conferida, veja aqui as playlists dentro do canal que você vai ver direitinho e você vai começar a entender que existem linguagens mais adequadas para cada tipo de ambiente. Mas um ponto negativo é que geralmente o programador ele tem que conhecer um leque de tecnologias, coisa que na ciência de dados você conhece um leque muito menor. É sim um leque de tecnologias também na ciência de dados, só que é um leque mais reduzido. Já na programação web, por exemplo, pensa só, para o cara ser um programador web no formato full stack, ele tem que conhecer pelo menos HTML, CSS, JavaScript, tem que conhecer banco de dados, tem que conhecer algum framework de CSS, tem que conhecer algum framework de programação. Então ele tem que conhecer um monte de coisa para conseguir programar para a web. Já o cara que trabalha com ciência de dados,
ele, ainda que conheça um leque de recursos para poder fazer o seu trabalho, esse leque acaba sendo menor. E mais uma coisa antes de você escrever besteira no comentário. Não é que esse leque, por ser menor, ele é menos complexo. Ele também é complexo. E dá para ampliar esse leque para ficar muito maior também. Mas ainda assim, a nível de web, o nível de complexidade da quantidade de linguagens disponíveis acaba sendo maior do que na ciência de dados. Tá, e qual segmento que eu, professor Márcio Santos, recomendaria para você seguir? Mas olha só, se esse conteúdo está sendo relevante para você, saiba que periodicamente eu posto vídeos nessa mesma pegada. Então, se você não é inscrito, você está marcando bobeira, está dormindo na selva, clica no botão aqui para se inscrever, ativa as notificações, pois sempre que eu postar um vídeo nessa mesma pegada, você já recebe uma notificação aí. Se inscreve aí. Bom, eu recomendaria o segmento de programação para você começar e depois você ingressar ou pelo menos atuar de forma paralela em ciência de dados. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Simples, você pode iniciar na programação, normalmente, seja como funcionário, freelancer, não importa, e vai estudando ciência de dados, porque ciência de dados, embora seja algo assim que parece que é simples, não é, cara, o negócio é pesado, principalmente se você for explorar de forma profunda ali as entranhas matemáticas por trás da ciência de dados e da mineração de dados. Então, minha recomendação é que você vá para a programação, comece a ganhar seu dinheiro, comece a entrar no mercado de trabalho e vai estudando ciência de dados. Se lá na frente você decidir fazer uma migração de carreira dentro do mesmo segmento, né, de programação, de computação, você já terá dominado a ciência de dados. E aí vai ficar muito mais fácil esse processo seu de migração. Mas caso você veja que dentro da programação você se sentiu em casa, você gostou de trabalhar com aquilo, então você usa a ciência de dados só como um complemento para que a sua parte de programador fique muito mais completa. Por exemplo, você pode oferecer o serviço, seja como funcionário ou freelancer, tá? O serviço de programador complementando com pitacos ali de ciência e análise de dados. Você vai ser um programador muito mais completo e muito mais requisitado. Só lembrando, para que você seja um programador de excelência, começa pela lógica de programação. Lógica de programação é sempre o primeiro passo, e aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem o meu curso de lógica de programação, onde eu garanto 100% que você vai sair programando. Se você se dedicar com afinco ao curso, você vai se tornar um programador. É um compromisso meu contigo. Por fim, estou deixando esses 2 vídeos aqui do lado. São vídeos que complementarão o seu conhecimento sobre esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.